Bom dia a todos e todas. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje, pessoal. Eu agradeço a presença de todos os alunos do curso de Gestão de Turismo, da disciplina de Tópicos Avançados em Turismo. É com muita satisfação que iniciamos hoje o ciclo de webinários da disciplina com uma palestra, um bate-papo muito interessante com o professor Cláudio e com Marcos Palhares. Vocês vão ouvir um pouquinho mais daqui a pouco. Então, preparem-se para essa jornada super especial. Eu acho que vocês gostarão muito, eu tenho certeza. Então, participem, deixem perguntas, tá bom? Façam seus comentários, fiquem mais do que à vontade. Pessoal, para iniciar esse ciclo, né, tão importante da disciplina, de eventos que são organizados inteiramente por vocês, alunos da disciplina, eu queria deixar algumas orientações iniciais. Tudo bem? Um detalhe, gente, é importante que vocês fiquem atentos ao chat aqui do YouTube, porque em determinado momento nós deixaremos um link que se trata de uma lista de presença, tá? Essa lista de presença, pessoal, vocês completarão avaliando a atividade de hoje e também o desempenho de vocês, tá? Todo mundo vai fazer essa avaliação. Tanto o pessoal do grupo de hoje, tá? Os alunos que apresentarão essa atividade, preencherão essa ficha avaliando o seu desempenho na atividade, na organização da atividade, quanto vocês, espectadores, também avaliarão o seu desempenho enquanto espectador. Tudo bem? Então, não deixem de preencher essa ficha, porque se trata de um componente importante para a avaliação da atividade e também para a contabilização da presença de vocês nesta atividade de hoje. Ok? Em caso de qualquer dúvida, pessoal, eu estou aqui atenta ao chat do YouTube, permaneço à disposição e agradeço mais uma vez a presença de todos e todas. Que tenhamos uma ótima sessão e um ótimo ciclo de eventos que começa, né, essa semana e vai se desenrolando aí até as próximas semanas, tudo bem? Então, eu quero agradecer a presença e também quero agradecer ao grupo, a Luciene, ao Francisco e ao Gustavo, e também aos palestrantes de hoje, o Marcos e o Cláudio, ok? Aproveitem, pessoal. Ótima sessão a todos e todas. Um abraço. Obrigada. Aproveitem, pessoal. Ótima sessão a todos e todas. Um abraço. Obrigada. Bom dia a todos. Eu sou a Luciene Chalé. Eu tenho pele clara, cabelos castanhos longos claros, olhos castanhos. Estou usando um lenço rosa e um óculos rosa e uma camisa branca social. Hoje, turismo, espaço e pontos e conexões multidisciplinares que informam sobre o amanhã tem a honra de convidar Cláudio Alexandre de Souza, doutorado em Geografia pela Universidade Federal do Paraná e fundador e diretor do Instituto Xênios, sendo somente mais um humano que busca pensar por si só, e Marcos Roberto Palhares, nosso futuro astronauta no espaço, escritor, autor, poliglota, empreendedor e um apoiador da educação, para trazer um pouco de suas experiências e vivências para agregar no curso do Instituto Federal. Bom dia a todos, bom dia a todas. Meu nome é Cláudio Alexandre de Souza. Eu sou homem negro, sem cabelo, sem barba, sem bigode, e estou usando uma camisa branca. E o fundo atrás de mim é branco neutro. Uma breve apresentação, tá? Como a professora falou, e a professora Luciene, a qual eu já gostaria de agradecer por todas as orientações ministradas até este momento, para que pudéssemos estar tranquilos em relação a conversar com vocês, participar desse evento. Gostaria de agradecer também ao meu amigo e professor Francisco, que nesse caso é aluno Francisco, tá? Por ter realmente indicado o meu nome, e falar que eu fiz o pós-doutorado em Administração de Negócios pela UQAM, em Montreal, Canadá, que é a Universidade de Quebec, em Montreal. Eu sou profissional da área de hotelaria desde 88,
tá? Comecei como mensageiro em hotel em Santa Catarina e atuo como professor de turismo e hotelaria desde 98, tá? E dentre os vários projetos, ou ministrando aula ou atuando no mercado do trabalho, eu já acabei morando, tirando o estado do Espírito Santo, da Bahia para baixo, em todos os estados do Brasil, residindo, e já desenvolvi projetos em todos os estados, todas as regiões do Brasil. E fora do Brasil, eu acabei já morando, por questões de trabalho, estudo, tanto no nosso continente americano, tanto quanto na Europa e na Oceania. E acabei já desenvolvendo trabalhos e projetos de estudos em todos os continentes, tá? E nos últimos 2 anos, e aí relacionado especificamente com a questão do espaço, eu venho atuando como mentor do NASA SpaceX Challenge, edição 2020 e edição 2021, na edição que acontece em Foz do Iguaçu. Obrigado e um bom dia para todos nós. Especialista. Eu tenho pele morena, olhos castanhos, cabelos negros. Sou especialista em astronáutica. Sou colecionador de itens que remetem à história de Santos Dumont. Sou membro da WAS, que é a World Adventure Society, que reúne pessoas, os maiores aventureiros do mundo. Eu já realizei atividades em altas profundidades no oceano, em submergíveis. Detenho recorde de profundidade em oceano, recorde nacional. Já cheguei à estratosfera, a bordo de caça supersônico. Fui condutor da tocha olímpica na Rio 2016. Também sou escritor de um livro, O Céu Não é o Limite, em que eu tento levantar e acelerar os corações das pessoas, motivá-las a atingir seus objetivos. Atualmente sou representante de uma companhia espacial aqui no Brasil, a Virgin Galactic. Eu mesmo vou realizar um voo espacial com essa companhia, que é uma companhia americana. Conheço diversos players importantes na atividade espacial, como Elon Musk, Richard Branson, uma centena de astronautas. Tenho um vínculo muito forte com isso. E atualmente sou proprietário, um dos sócios de uma faculdade e de uma escola aqui no Brasil, que é uma escola pioneira em educação à distância, que é o Instituto Monitor, e a faculdade Instituto Monitor. Eu tenho certeza aí que vai ser uma palestra super gostosa de escutar, todo mundo vai compreender bem, a gente vai utilizar uma linguagem simples. Já estou muito ansioso aí para as perguntas e aguardem que no final vai ter um sorteio aí especial para vocês. Então fiquem espertos, muito atentos. A gente vai realizar uma pergunta e vamos ver o que vai acontecer. E para quem não ganhar o prêmio, vai ter um segundo prêmio que eu vou dar aqui. A Luciane já não está sabendo disso, é uma surpresa. Esse prêmio vai ser para todos os alunos aí do IFESP, tá? Então, tenham um bom dia e vamos lá. Meu nome é Francisco de Castro Matos, eu sou aluno do Instituto, eu estou usando uma camisa de manga curta, de golas, óculos, atrás de mim tem um lindo quadro da pintora famosa Tarsila do Amaral, que se chama A Negra, e eu estou muito feliz de estar aqui com todos e espero que tenhamos um ótimo evento com bastante produtividade. Agradeço desde já a presença de todos e estamos aqui para ajudar na transmissão e colaborar com o conteúdo para a disciplina e para todos os colegas
levando qualidade e credibilidade a todos. Obrigado e bom webinário. Olá, pessoal, bom dia. Eu me chamo Gustavo. Eu sou branco, tenho olhos castanhos, cabelos castanhos também, tenho barba e bigode, e eu queria agradecer a presença de todo mundo que está assistindo a gente. Bom, vamos lá, vamos iniciar nossas provocações e vou fazer uma pergunta aos nossos convidados. O que podemos realizar dentro do turismo espacial como profissionais do turismo? Espacial, por favor, Marcos. Eu começo? Bom, eu sou representante atualmente de uma empresa de turismo espacial, né? Como eu citei no início, que é a Virgin Galactic. Eu posso falar especificamente sobre esse trabalho, que é bem interessante. Antes de começar, até gostaria de solicitar a todos, como um grande termômetro dessa realização aqui, que me adicionem na rede social, né? Tem o meu Instagram aqui particular que eu vou dar para vocês, para abrir um canal livre com todo mundo depois que tiver mais perguntas. É Marcos R. Palhares, R de Roberto. Então, tudo junto, Marcos R. Palhares. Me adicionem, eu receberei todos com muita felicidade no meu canal. Bom, eu como representante comercial, é basicamente uma agência de turismo espacial, né? Então é muito interessante porque eu não vendo apenas voos espaciais, eu vendo também todo um vínculo com a atividade espacial que envolve até pré-treinamentos. E é muito interessante porque, como é uma modalidade nova, existem algumas precauções bem interessantes que envolvem a atividade espacial e que estão sendo usadas como procedimentos nessa área. Então, eu vendo, por exemplo, simulações em gravidade zero, vendo voos em caças subsônicos, supersônicos, vendo algumas visitas a laboratórios de excelência na NASA, em observatórios astronômicos. Tudo isso é uma cadeia de eventos para ambientalizar o cliente do turismo espacial, que no fundo está atrás de um voo espacial, né? Que pode ser uma realização de um sonho, pode ser uma atividade prática, uma pesquisa, pode ser até, enfim, abrir a mente para as diversas experiências que a vida oferece, né? E esse cliente, basicamente, ele está muito interessado em voar a bordo de um foguete, ele está interessado em ter experiência com força G, ou seja, quebrar a barreira do som, né? Voar mais rápido do que a velocidade do som, que a gente está falando algo em torno de 1.250 km/h. Ele vai poder ter a bordo da espaçonave diversas janelas de observação, né, da Terra, do universo, vai poder vislumbrar coisas vistas por pouco mais de 550 pessoas no mundo. Ele também vai poder ter experiência de microgravidade, que é muito interessante, essa disrupção, né? A gente sai de um meio aqui no nosso ecossistema, em que todo o nosso corpo é adaptado a uma força gravitacional e de repente isso é cancelado, né? E de repente você está flutuando como um Superman. Essa grande experiência de chegar ao espaço e assistir uma vista deslumbrante da nossa linda casa, o planeta Terra, tirar fotos lindíssimas como lembrança. Tudo isso são experiências únicas e, com certeza, que vão marcar a vida desse turista espacial.
E com relação a valores, eu posso falar especificamente da Virgin Galactic. Atualmente a gente tem um ticket médio de $450 mil. Esse ano foram vendidos, para se ter uma ideia, 100 tickets. Então veja que a atividade está atualmente borbulhando, né? Existem outros players no mercado que não trabalham especificamente com órbita baixa, mas com voos ainda mais altos, aí na casa dos $50 milhões. Então veja o salto do ticket, pode ir de 450 mil até 50 milhões ou mais, né? Temos aí alguns casos de turistas espaciais. Tem um japonês chamado Maezawa, que comprou recentemente uma viagem ao redor da Lua, acredite. E o valor não foi divulgado, mas certamente acima dos $50 milhões. E ele pagou não apenas o voo dele, mas pagou para mais 7 ocupantes voar junto com ele. E ele está dando esses tickets através de um concurso no site dele chamado Dear Moon. Então veja só que interessante o que essa atividade espacial pode proporcionar. Com você, Cláudio. Obrigado, senhor Marcos. E, senhor Marcos, ele já é um prazer. Participo ainda hoje da Associação Brasileira de Mergulhadores de Águas Interiores, ou seja, gosto, sou mergulhador também, longe do nível de profundidade que o senhor já alcançou, por ter servido na Força Aérea Brasileira, então também tenho minha estima pelo senhor, pelas atividades que desenvolve, tá? Então, parabéns, realmente, é um prazer poder estar com um brasileiro que realiza essas atividades, que eu tenho um pezinho aqui e ali realmente, e saber realmente das ações que a empresa como o senhor vem desenvolvendo. Parabéns mesmo. Em relação à pergunta para a professora Luciene, tá? Em relação ao primeiro momento que podemos realizar dentro do turismo especial para profissionais de turismo, e no caso, acredito que sejam os estudantes do IFES, e aí vai uma questão interessante. Eu não sei se a empresa do senhor Marcos, ela está em Foz do Iguaçu, próxima do IFES, mas indiferente de estar próximo ou não, hoje, com a tecnologia que possuímos, ou que temos muito mais acesso neste momento, uma recomendação minha para os alunos, por que eu fiz questão de citar que atuei como mentor da NASA SpaceX Challenge, tá? A NASA tem um projeto, na verdade, o que é o evento, tá? A NASA e seus parceiros criam desafios para os quais os entusiastas do espaço em todo o mundo, e aí vocês, alunos que estão pesquisando turismo espacial, se enquadram nessa categoria, ou seja, possam desenvolver soluções inovadoras com ênfase no uso dos dados abertos da NASA. E aí o objetivo dessa ação é a promoção da educação. Então, senhores, vocês que são alunos do IFES e FSP, que estão estudando turismo espacial, vocês têm nesse projeto, caso seja interesse de vocês, aí sim, responder exatamente a pergunta da professora Luciane, estudar efetivamente, com base nos dados da NASA, uma série de questões relativas ao espaço, caso vocês sejam entusiastas dessa área. E isto é possível através e aí por isso que eu falei caso a agência do senhor Marcos seja próximo, ou parceria nesse sentido, mas é possível também a parceria ou não, vocês desenvolverem a versão, enquanto nós temos essa versão desse desafio aqui em Foz do Iguaçu. Ou seja, então eu atuo como mentor, comecei ano passado, já estou esse ano, e pessoas entusiastas em relação ao espaço, elas têm a oportunidade de acessar esses dados através que são os dados abertos da NASA e de uma série de outras agências espaciais que existem no planeta Terra, para que vocês possam, 2021, foram mais de 20 desafios, o ano passado também foram mais de 20 desafios, e desafios diferentes deste ano para o ano passado, para que vocês possam se qualificar a seguir estudando sobre esse tema. Ou seja, então, e aí, claro, por isso que eu falei a questão da parceria, porque a agência do senhor Marcos trabalha especificamente levando pessoas para o espaço. Ou seja, e se vocês, não só para o espaço, para a NASA, ou seja, para uma série de ações relativas a questões relativas ao espaço. Ou seja, então vocês têm a oportunidade de não só desenvolver estudos nessa parceria, e claro, lembrando que essa é uma competição promovida pela NASA, os melhores têm a oportunidade de ir à NASA também, apresentar em nível internacional as suas propostas e soluções para os temas relacionados ao espaço,
mas também ao desenvolver parcerias com uma agência de turismo espacial, a agência, aliás, exatamente do turismo espacial de São Marcos, ou seja, desenvolver muito mais ações para além do que aquelas que esses desafios promovem, tá? Então, acaba sendo uma oportunidade interessante que vocês têm de conciliar as oportunidades que vocês estão tendo a partir desse evento. Legal. Segunda pergunta. Está no mudo, Francisco. Tudo bem agora? Agora sim. Ok. Eu gostaria de saber de vocês, na busca por uma compreensão a respeito do que podemos esperar do turismo espacial, a respeito desta atividade turística tão interessante para a gente que trabalha e estuda a gestão do turismo. Ok, senhor Francisco. Senhor Francisco, o que podemos esperar do turismo espacial? Francisco, claro, você me conhece, eu estudo turismo desde 88, ou seja, lá se vão 30 anos trabalhando com turismo, estudando turismo, e ministrando sobre essa temática. E, pessoal, por que eu estou falando isso? Tá? Eu tenho um posicionamento crítico em relação a nós, seres humanos, tá? Em relação a ações novas que nós venhamos a desenvolver, e neste caso é o turismo espacial. Tá? E o meu posicionamento crítico é porque muitas vezes, em geral, nós somos antropocêntricos, ou seja, nós colocamos o ser humano como o centro de muitas coisas que nós realizamos. Só que vejam bem, ou seja, já somente no planeta Terra, nós não somos o centro do planeta Terra, mas nós nos comportamos dessa forma. A hora que nós expandirmos isso para o espaço e continuarmos com essa visão, eu não sei até que ponto isso é saudável para o espaço, claro, não. Pelo tamanho do universo, ou pelo que se tem noção do tamanho do universo, o que nós temos acesso ainda acaba sendo uma parcela ínfima, tá? Mas a quantidade de detritos ou a quantidade do impacto que nós, seres humanos, causamos é algo que precisa ser refletido. Eu acho qualquer atividade nova, eu acho deslumbrante, eu acho encantadora, eu sou entusiasta, porém, eu sempre eu espero e desejo que nós, seres humanos, nós compreendamos que existe muito mais para além do ser humano como centro das atenções. Ou seja, e possamos fazer do turismo espacial tão bom quanto o senhor Marcos acabou de falar. Ou seja, a fala do senhor Marcos no início foi excelente, só que eu ficarei chateado se daqui a 10, 15 anos nós tenhamos que desenvolver ações, ou nós tenhamos comportamentos como nós vimos há 2, 3 anos atrás, em Amsterdã, em Barcelona, quando as populações não queriam mais turistas em função do impacto negativo que o turista causava, ou que o mau planejamento ou a falta de planejamento causou àquelas cidades. E eu não quero ver as pessoas no planeta Terra fazendo a mesma coisa, um movimento alegando isso em relação ao espaço. Por quê? Hoje, o lixo espacial já é um problema. E eu falo como está atuando como mentor, os dados da NASA já apontam isso. Ou seja, é um dos desafios que vem acompanhando esse desafio que a NASA coloca para o mundo inteiro, como resolver esses problemas, em função do impacto que nós já causamos no espaço, sem turismo. Ou seja, sem turismo em uma quantidade considerável. Então, é algo a se pensar com carinho para que essas situações que já existem, já estão documentadas, e os dados da NASA, os dados abertos da NASA já expõem para nós, eles não se agravem cada vez mais. Tá, mudo, senhor Marcos. Ativei aqui, todo mundo me ouvindo, né? Podemos esperar, né, dos benefícios, podemos esperar da atividade de turismo espacial. Bom, na prática, o que temos hoje? Hoje, cerca de 20 pessoas chegaram ao espaço através do turismo espacial. Começou com um japonês, que era o Toyohiro Yokohama, que era um jornalista, voou a bordo da Estação Espacial Mir, russa. Essa estação espacial nem existe mais, então isso foi na década de 90, acho que foi a inauguração.
Quando a gente pesquisa no Google, vai encontrar no Wikipedia que o primeiro turista espacial foi um tal de Dennis Tito em 2001. Então, eu não concordo com o Wikipedia, já estou dando minha opinião pessoal. Civis voaram muito antes de outros, do que empresários, né? Já houve civis antes voando. Inclusive, teve um deputado americano que voou também pela atividade espacial antes do Dennis Tito. Mas, falando aí dessas 20 pessoas, estamos muito no início de tudo. Então, o que se tem até o momento são aproximadamente 20 pessoas que voaram ao espaço para fazer um voo suborbital, que nada mais é do que um voo de chegar ao espaço e retornar. E tivemos recentemente um voo de 4 turistas espaciais na missão Inspiration 4, que realizou várias órbitas em torno da Terra. Então, foram voos orbitais. Então, a diferença entre suborbital e orbital é que o suborbital ele vai e volta rapidamente e o orbital ele chega a dar voltas em torno da Terra. Então, o mais recente voo de turismo espacial foi exatamente um voo orbital, com 4 turistas. Foi um empresário chamado Isaacman. E foi interessante que foi uma atividade em que ele uniu o voo dele turístico com filantropia. Veja só que interessante. Então, ele fez um concurso em que as pessoas doavam dinheiro. Esse montante arrecadado de cerca de 200 milhões de dólares, que era o gol, foram destinados a um hospital de câncer infantil, que é o St. Jude, nos Estados Unidos. E, enfim, veja só que quantos leques podem ocasionar do que esperar de um voo espacial. E o futuro que eu vejo recentemente já está na prancheta, as atividades já estão iniciando. Recentemente a Boeing, a Blue Origin e a Sierra Space são duas companhias espaciais e uma mais forte também na atividade aeronáutica, que é a Boeing, já estão lançando um habitat espacial, ou seja, uma estação espacial para civis, né? Deve ficar pronto até no máximo 2030, estará em órbita, será chamado de Orbital Reef. E olha só que interessante, são módulos que estarão conectados uns aos outros, poderão servir tanto como hospedagem de turistas espaciais, poderão ser utilizados como módulos para laboratórios de pesquisa científica, poderão ser endereços empresariais. Olha que interessante, você pode ter uma companhia funcionando no espaço, né? Quiçá, qual atividade? Pode ser de telecomunicações ou mesmo uma atividade comercial, né? Qualquer. Você pode ter, inclusive, um ancoradouro. Você compra um ancoradouro espacial e as naves que forem lá, como acontecem aqui os barcos, né? Nessas empresas, como é que são o nome mesmo? Empresas que guardam os barcos, né? Me fugiu agora a palavra certa. Mas, de repente, você pode comprar um ancoradouro e, quando uma nave espacial for lá, ela vai ter que te pagar um aluguel. Então, veja que entra até o empreendedorismo, né? Entra a atividade de aluguel de espaço no espaço. Olha só que interessante. Então, são inúmeras as possibilidades que estão se abrindo. Essa não é a única, nem a primeira, né? Existe uma empresa chamada Bigelow, que é o nome do mesmo empresário, que está construindo também módulos. 2 deles já estão no espaço, em testes. E veja só, são módulos infláveis, então eles chegam no espaço e eles inflam como uma grande bexiga. E lá dentro, né, existem astronautas que estão já compondo o mobiliário ali para receber
clientes também. Então, são muitas as possibilidades comerciais. Veja que grandes redes de hotéis podem entrar nessa atividade. O espaço realmente é o futuro. Não, e pegando um gancho nessa fala do senhor Marcos, só vale lembrar o seguinte, pessoal, nós estamos falando de turismo espacial, ou seja, isso é uma tipologia da atividade de turismo que vocês estudam, que eu estudei, ou seja, neste caso, pela Organização Mundial do Turismo, o turismo envolve deslocamento de pessoas para um outro local por motivos por um período determinado, ou seja, o deslocamento, nesse caso, é que muda. Enquanto os deslocamentos eram restritos ao espaço do planeta Terra, agora ele é o espaço. Ou seja, antes nós tínhamos turismo de lazer, que as pessoas foram fazer lazer, o turismo só ir praia, foram para só ir praia, agora o turismo espacial, ou seja, onde o destino dessas pessoas é a questão do espaço. Ou seja, e o que, de acordo até com nós estamos ouvindo do senhor Marcos, é que nós temos que começar agora a enquadrar tudo aquilo que nós estudamos em turismo. Qual que é a demanda? Quem é a quantidade de pessoas? Qual que é a capacidade de recepção dessas empresas, ou seja, da Virgin Galactic, da SpaceX, da Blue Origin, ou seja, qual é a capacidade de recepção dessas pessoas? E, nesse caso, vamos jogar o período de tempo por ano. Quantas pessoas podem viajar por ano em cada uma dessas empresas? E lembrando, essas empresas, hoje, ou seja, mas daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, quantas outras empresas poderão surgir? E mais, qual é o limite de empresas que será permitido? A quem caberá permitir o limite de empresas que poderão existir para poder levar pessoas para o espaço? Ou seja, uma série de questionamentos que nós podemos fazer, e aí nós podemos imaginar realmente, qual é o futuro do turismo espacial? Aonde ele tem potencial para chegar? A gente vai para a terceira pergunta. Isso. Eu queria saber dos senhores qual é o propósito das viagens espaciais e como elas funcionam. Tá. Comigo, né, Cláudio? Pode ser, começar com o senhor. Tá. Como funciona? Hoje nós temos um modelo tradicional. Eu trouxe aqui um foguetinho para todo mundo ver. Ele é similar a uma bala de canhão, né? Então, como é que funciona hoje? Nós temos aqui os motores de propulsão e aqui na ponta da agulha, vamos dizer assim, está a cápsula onde estarão os tripulantes que chegarão ao espaço. Esse é um modelo bem tradicional que é utilizado já há muitos anos, desde que iniciaram os primeiros voos, né, de teste de foguetes na década de 30, que começaram na Rússia, depois os alemães desenvolveram mísseis e atualmente nós temos os foguetes tradicionais. E nós temos também iniciativas como a empresa Sierra Nevada e como a Virgin Galactic, que eu represento, que é uma outra modalidade em que os voos espaciais vão estar um pouco mais confortáveis e adaptados à atividade de civis. Então, veja só que um grande avião, ele vai carregar um foguete na sua asa e a partir de uma determinada altitude, este foguete se desprende, acende os motores e decola, enfim, como um foguete também em direção ao espaço. Isso traz alguma economia de combustível e um conforto extra aos ocupantes, já que ele decola de pistas comuns de aeroportos e pousa também como um avião. E isso tem muito a ver com esse link do que existe hoje na atividade aérea e o híbrido de um foguete. Um foguete que decola de uma pista comum de qualquer lugar do planeta. Então, isso é altamente inovador e disruptivo. É nessa ideia que a gente está trabalhando, né? Então, compensar anos e anos de voos tradicionais na vertical e transformar isso em uma forma mais confortável e acessível a astronautas do mundo inteiro.
e candidatos a turistas espaciais. Veja que, recentemente, a pessoa mais nova foi ao espaço com apenas 18 anos, em junho desse ano, com a espaçonave da Blue Origin, do Jeff Bezos, e também a mais idosa também chegou ao espaço com 90 anos, que é o ator Capitão Kirk, do Star Trek. Então, cada vez mais a atividade espacial está proporcionando a viabilidade para levar pessoas comuns ao espaço. Isso é uma realidade, e vocês estão vivendo agora, no ano de 2021, um grande momento nessa linha do turismo espacial, onde essa coisa realmente borbulhou de uma forma nunca antes vista, tanto com os voos da Blue Origin, quanto os voos da Virgin Galactic, e recentemente o voo da SpaceX. O propósito é acelerar a tecnologia de forma a criar viabilidade comercial, porque hoje estamos altamente dependentes ainda do combustível fóssil, e isso, de fato, encarece muito o voo espacial, por isso estamos aí na faixa, aí, começa em $450 mil, certamente não é um voo acessível ainda, né, para a maior parte da população, do mundo, mas a ideia é, uma vez que todo esse campo empresarial seja aberto e livre para acesso às pessoas comuns, uma vez acelerando essa demanda, vamos com certeza ganhar diversas economias aí de processo, vários materiais podem ser melhorados, né? Funcionou assim com um avião, funciona assim até hoje com um carro. Veja que hoje utilizamos até isopor no para-choque, né? Tornando o carro mais leve e por isso mais econômico. Na atividade espacial não será diferente, então muitos ganhos vão acontecendo com a prática e aceleração dessa atividade, que hoje se resume a não mais que 4 voos mensais ao espaço, é pouco. E a Virgin Galactic, ela pretende chegar a um patamar de realizar 4 voos por dia no espaço. Então, veja só como isso deve acelerar fortemente a atividade espacial. Não estamos mais falando de 550 pessoas no espaço em 70 anos de história espacial. Estamos falando de 2.000 pessoas ao espaço por ano. Isso é revolução, e certamente todo esse campo econômico vai repercutir em valores, esses valores vão cair em tickets que se tornem amplamente acessíveis a pessoas comuns. E eu espero particularmente que eu possa chegar a um patamar, né, que a gente possa comprar um voo espacial, utilizar o vácuo do espaço para chegar mais rápido a um outro lado do planeta. Então, hoje você utiliza um voo São Paulo-Tóquio pela malha aérea, leva quase 24 horas, com diversos abastecimentos. Mas num voo espacial você poderá levar talvez menos de 40 minutos utilizando o vácuo espacial. Isso é a grande revolução, né? 40 minutos eu aqui em São Paulo gasto no trânsito para chegar à minha casa. Então, quem sabe eu possa escolher no futuro comer uma pizza em Roma e voltar para casa utilizando um foguete espacial. Isso realmente é benefício. Com você, Cláudio. Pessoal, esse que é a fala do senhor Marcos, tá? Eu vou citar porque eu fiz uma postagem citando exatamente o que o senhor Marcos falou. Por morar em Foz do Iguaçu, ou seja, o Paraguai está aqui do lado, a Argentina está do lado, e aí coincidiu, quando eu fui estudar no Canadá, e aí coincidiu que eu acho que eu jantei no Brasil, ou jantei no Paraguai, dormi no Brasil, e no outro dia eu acordei em Nova York para pegar o voo pro Canadá. Ou seja, então eu vivi exatamente aquilo que o senhor Marcos falou, claro, depois de longas horas, ou seja, que me deram um dia chegar realmente a fazer isso tudo que eu fiz em diferentes países no meu continente, mas realmente com a viagem espacial.
E, pessoal, sobre a pergunta, né, qual é o propósito, nós temos sempre que lembrar o seguinte, apesar de hoje nós falarmos muito, discutirmos muito, ou usarmos muito o termo propósito, muitos seres humanos ainda não sabem qual é o seu propósito. Ou seja, qual é... E aí, nós perguntarmos qual é o propósito das viagens espaciais, lembrem sempre, as viagens espaciais são realizadas por seres humanos, tá? Nós precisamos começar a entender isso de forma natural. Ou seja, o turismo espacial, mas é o objetivo ter lucro. Mas sim, várias atividades do turismo, o objetivo delas existem motivadas e as empresas foram criadas para gerar retorno financeiro para o organizador daquela empresa. Ou seja, essa é uma atividade, é uma das muitas atividades existentes pelos seres humanos para gerar resultado financeiro. Ou seja, a atividade do turismo. E dentro do turismo, agora nós temos a demanda do turismo espacial. Entendemos isso como um processo normal do desenvolvimento econômico dos seres humanos. Quer dizer, hoje nós estamos falando de ir para o espaço. Como é que será que encararam o Henry Ford quando ele se aventurou a fazer um carro? As palavras do Henry Ford são refletidas nas palavras do seu Marco, que hoje, claro, ficou famoso, virou lenda. A questão de, eu quero fazer um carro tão barato que todo cidadão possa comprar. Pessoal, são as palavras do seu Marcos. Ou seja, a história está dando volta ao ciclo, só que agora, claro, dando um salto, não é nos deslocarmos da superfície do planeta Terra, é nos deslocarmos da vertical para acima do planeta Terra. Tá? Ou seja, para o espaço que circunda o planeta Terra. Tá? Então, e muitas vezes nós pensamos assim, nós até podemos achar, não estou querendo dizer que isso seja barato, tá? Nós podemos imaginar o seguinte, mas $400 mil, $250 mil, mas aonde encontrarão pessoas para ter quantidade dentro da capacidade que esse tipo de turismo exige, que sejam pagantes para esse tipo de turismo, essa demanda? Pessoal, nós temos uma grande quantidade de pessoas no planeta Terra que realmente tem salários de 100 mil, 200 mil, 300 mil reais ou $300 mil por mês. Ou seja, muitas pessoas. A questão, claro, não faz parte do meu dia a dia, mas não quer dizer que elas não existam. Ou seja, a questão é uma empresa, um tipo de turismo específico para um nicho específico, para uma demanda específica. E aí nós, enquanto profissionais de turismo, temos que estar atentos a essa questão. Ou seja, senhor Marcos, interessante, essa oportunidade de mercado, qual que é a demanda? Como que nós, aqui a pergunta até primeiro, né? Como que nós podemos nos inteirar a respeito disso? Como que nós podemos aprender a respeito disso? Espera lá, nós somos estudantes e pesquisadores, por que nós não podemos fazer muito mais pesquisas para entender e dar suporte para isso? Quando a NASA faz esse desafio, ela quer que os seres humanos façam pesquisas para subsidiar com dados, para a resolução de problemas que ela hoje já sabe que existem em relação a essa questão, e outros que ainda não surgiram. Quando se fala desse propósito, um propósito que o senhor Marcos respondeu antes da pergunta, que eu achei excelente, aquele turista que foi para o espaço e utilizou aquela viagem como atividade de filantropia. Ou seja, ninguém questiona que esse é um propósito nobre, ele utilizou aquela viagem que ele ia fazer e aproveitou aquela viagem para fazer uma atividade benéfica a um grupo de pessoas em um determinado contexto, por diante. E outra que o senhor Marcos falou, a questão de, e aí eu já pensei, né, eu coordeno um curso de hotelaria aqui em Foz do Iguaçu. Espera lá, mas o senhor Marcos acabou de me falar em um meio de hospedagem no espaço. Ou seja, eu pesquiso meio de hospedagem na superfície do planeta Terra. Então, agora, existe a possibilidade de pesquisar meio de hospedagem no espaço? Sim, quando concluírem esse projeto. Ou seja, então e aí eu até escrevi na sequência, nós ousarmos pensar e imaginarmos para além daquelas limitações que estão nos impostas a nós pela superfície do planeta Terra. Ou seja, que agora isso começa a se tornar uma realidade mais acessível. Se pegarmos há 20 anos atrás, 30 anos atrás, quer dizer, somente astronautas e com anos de treinamento e todo aquele contexto que nós tínhamos em mente para ir para o espaço. O senhor Marcos está trazendo uma realidade completamente diferente do que nós tínhamos há 20, 30 anos atrás, que viraram um filme, lenda e por em diante. Ou seja, seres humanos normais, entre aspas, civis, ou seja, poderão pensar nessa possibilidade de vir a daqui a um tempo realizar uma viagem espacial. E nós podemos começar a pensar, por que não pesquisas nesses ambientes, por que não pensar em projetos na área de turismo, visto que nós estamos falando de turismo espacial, aliados a essa nova, vou chamar de tipologia, ou nova forma de fazer turismo que está acontecendo pelos profissionais do mercado da área de turismo, que é o turismo espacial.
Dando trabalho para o senhor, seu Marcos. Obrigado, Luiz Cláudio. Vamos para a próxima pergunta. Sim, professora Luciene. Nós não ouvimos, professora. Olha, se quiser, eu posso seguir daqui. Eu recebi aqui um roteiro. Sim. Opa, vamos lá. Francisco, pode tirar do mudo aí, o Luciene. Está no mudo ainda, Francisco. Pronto. Agora. Desculpem. A minha pergunta ela tem uma relação com um tripé, que é o espaço, o futuro avançado e o turismo espacial. Vocês falaram um pouquinho sobre a demanda do turismo nessa perspectiva do turismo espacial e tal. Queria que vocês falassem mais um pouquinho sobre como fica essa demanda nessa perspectiva, sobre os benefícios para a sociedade. A gente sabe que como gestores do turismo, vai acontecer, o próprio Marcos falou sobre essa movimentação, essa injeção econômica forte que o turismo tem, mas eu também me preocupo em relação a essas questões de demanda, né? Como isso funciona do ponto de vista mais pragmático, dinâmico, essa questão da demanda? Será que vocês podem falar um pouquinho sobre isso? Tá. Agora sou eu, né, Cláudio? Pode ser, mas qualquer coisa eu... Pessoal, tá, então eu vou dar sequência aqui, Marco. Pessoal, nessa pergunta do Francisco, tá igual, o turismo espacial será acessível a todos, será inclusivo? Primeiro nós temos que pensar assim, tá? De novo, eu insisto em falar isso, nós somos seres humanos, tá? Todos nós. As empresas são geridas, criadas, constituídas, e as pessoas que trabalham são seres humanos, e os clientes, a demanda serão seres humanos, tá? Pessoal, por que eu estou falando isso? Me apresentem algo na superfície do planeta Terra que seja acessível para todos, que seja inclusivo para todos, tá? Ou seja, não que eu não estou querendo dizer que o turismo espacial não tenha que ser acessível, que ele não tenha que ser inclusivo, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é o que hoje na superfície do planeta Terra que nós temos que se enquadra nessa categoria, e se nós não temos, por que aquilo que nós estamos fazendo para fora da superfície como que eu quero garantir que aquilo seja o que tudo que está na superfície do planeta Terra ainda não é, tá? Ou seja, nesse sentido, concordo, tem todas as condições para ser, em função do alto investimento em tecnologia que tem, existem meios de hospedagens que buscam fazer ações para ser o mais acessível possível, ser totalmente acessível, vamos dizer assim, tá? Ser inclusivo, ser totalmente acessível e que servem como benchmarking. Só que aí nós temos que pensar também o seguinte, muitas pessoas poderiam dizer o seguinte, mas já que está sendo construído zero, é tecnologia de ponta, ele tem condições de ser totalmente acessível. Pessoal, algo que está sendo construído zero, e na verdade para ir para o espaço, para levar civis, ele tem as suas restrições olha só a lógica da frase, pela simples complexidade que é levar civis para o espaço. Ou seja, estas restrições que esse tipo de projeto envolve, muitas vezes ela não permite que, mas todas as... E aí eu estou falando dessa forma, para ser totalmente inclusivo, nós temos pessoas com deficiências e diferentes tipos de deficiência, me desculpe, até posso falar dessa forma, e aí se nós pensarmos em ser totalmente inclusivo, eu falo isso porque teve um evento aqui em Foz e a discussão era essa, ou seja, um meio de hospedagem que atendesse as pessoas surdas, pessoas cegas, pessoas com dificuldade de locomoção, temporária e permanente, tá? E o nível de se nós pensarmos em prédios ou estruturas já construídas para adequar, e aí o nome é ou adaptar, igual se utiliza o termo turismo adaptado, para todas as pessoas com deficiência, ficaria inviável financeiramente. E nós já estamos falando em um segmento específico que o custo já é alto. Ou seja, e para torná-lo mais acessível, totalmente acessível, não
podemos estranhar se tornar o custo mais alto ainda. Ou seja, mas não estou querendo dizer que é impossível, e aí é o seu Marcos que vai entrar nessa seara, se é possível, tecnologicamente ou não. Mas sempre pense o seguinte, o ser humano quer fazer isso, o ser humano faz isso, nós somos seres humanos. Eu não posso culpar o senhor Marcos, que eu vou dizer que o senhor Marcos é a primeira agência de turismo espacial do Brasil, a única. Ah, mas a culpa é do senhor Marcos. Por que a culpa é do senhor Marcos se eu da minha empresa não faço isso? Ah, mas ele é turismo espacial, deveria fazer. Por que o senhor Marcos deveria fazer se eu não faço? Pessoal, eu concordo que o senhor Marcos deveria fazer, mas eu também concordo que eu tenho que fazer. Eu concordo que todas as empresas tenham que ser o mais acessível, serem totalmente acessíveis, serem inclusivas. Não só o turismo espacial, mas todas as empresas que nós temos no nosso setor de turismo. Agora com o senhor Marcos. Bom, olha só que interessante, Cláudio. A última turista espacial que estava a bordo daquela espaçonave Inspiration 4 era justamente uma turista com deficiência de locomoção. Ela tinha uma perna mecânica e ela acabou de ir para o espaço. Veja só como é que são o pragmatismo, né, que está acontecendo, essa incrível revolução. Eu vou contar uma história pessoal minha. Em 2013, eu recebi a minha candidatura para chegar ao espaço. Eu fiquei muito feliz. Estou lá desde 2013 aguardando. Houve uma festa na NASA com as pessoas que entraram para a lista para irem a bordo da espaçonave para o espaço. Eu estava nessa festa com meu crachá, né, de que, ó, futuro astronauta. Isso, óbvio, um motivo de grande orgulho, que eu estava na festa, e tinha muitas pessoas, muitos astronautas nessa festa, e alguns não astronautas, mas pessoas muito motivadas pela atividade espacial. E uma dessas pessoas chegou até mim e me perguntou assim: você vai para o espaço? Que fantástico! E eu olhei para a pessoa, e era uma senhora de em torno de uns 70 anos de idade, e ela estava com um sorriso largo no rosto e muito emocionada, né, de estar lá e falando comigo. Ela falou: puxa, meu grande sonho é um dia chegar no espaço. Eu espero poder chegar lá sim algum dia. E eu olhei para ela e ela não tinha esse crachá das pessoas que estavam na lista espacial. Naquele momento eu fiquei um pouco desconfortável, porque eu pensei: puxa, que situação, né? Ela tem em torno de 70 anos, deve ter mais alguns anos, com certeza, aí pela frente, mas talvez não o suficiente para ela realizar o sonho dela. E, para quebrar o gelo, obviamente, eu dei palavras a ela motivadoras, de que continue acreditando no seu sonho, de que um dia você vai chegar ao espaço, porque essa motivação, essa chama dentro do seu coração que é muito importante. Aliás, eu vou até pedir o seu autógrafo. E eu peguei um guardanapo, que era a única coisa que tinha na mesa, né? Então, era uma mesa de jantar. Eu falei assim: ó, autografa aí, porque um dia você vai ficar muito famosa. Este ano, em junho, o cara mais rico do mundo, que é o Jeff Bezos, dono da Amazon e também dono da Blue Origin, que é uma companhia espacial, visitou a casa dessa senhora, já com 80 anos, o nome dela é Wally Funk, e falou assim: eu quero te levar para o espaço e você vai de graça a bordo comigo. Imagina eu que estava assistindo a televisão, acompanhando essa cena, a minha grande emoção de saber que o sonho dela estava se realizando. E, óbvio, lágrimas caíram de emoção, porque eu falei: caramba, ela não deixou de acreditar nunca no sonho dela, e com 80 anos, ela se tornou a pessoa mais velha a ir ao espaço. As chances eram realmente mínimas. Mas ela tanto se motivou no sonho dela, e ela sempre acreditou tanto, nunca desistiu, em que ela sempre estava
correntemente nas festas e nos lugares certos e com as pessoas certas. E, de uma forma ou de outra, a mensagem dela acabou chegando nos ouvidos desse magnata. E quando ele realizou o primeiro teste da espaçonave dele no espaço, ele falou: eu preciso levar essa senhora como um grande exemplo. Então, veja só, quando a gente fala sobre acessibilidade, né? Depois dela, um mês depois, uma outra pessoa, que é o comandante Kirk, da série Star Trek, com 90 anos, foi ao espaço. Então, se há menos de 10 anos atrás eu achava que era praticamente impossível uma pessoa de 70 anos ir ao espaço, recentemente eu vi uma pessoa de 80 anos e logo depois uma pessoa de 90 anos. E a questão de semanas atrás, uma pessoa com uma prótese metálica nas pernas. Então, veja só, quando a gente fala sobre acessibilidade, o que está acontecendo hoje. É com você aí, Cláudio. Também fui pego no telefone mudo, no microfone mudo. Pessoal, eu não sei se todos sabem, tá? Ou se todos lembram. Claro, eu me lembro, o senhor Marcos, a professora, o Francisco, a nossa geração, quando o professor Marcos fala Capitão Kirk, eu acho que muitas pessoas ficam, cara, quem que é o Capitão Kirk? Ou seja, para a nossa geração que crescemos com Star Trek, depois veio Jornada nas Estrelas, ou seja, o pensar sobre viajar pelo espaço, desvendar o espaço, é algo que eu acho que a nossa geração cresceu com esse imaginário. Ou seja, vendo esse filme, sendo estimulado realmente por essa... Tanto é que eu falo que a minha geração, servi na Força Aérea, a geração que o Top Gun acabou influenciando muito das pessoas. É possível. Claro, no meu caso, meu avô já era da aeronáutica. Mas são coisas que acontecem no imaginário popular, no dia a dia da sociedade. Algumas pessoas acreditam nesse sonho, outras pessoas não. E eu concordo com o senhor Marcos, de acreditar que sim, é possível, só que o que nós fazemos para realizar os nossos sonhos? Essa senhora, ela conversou com o senhor Marcos de forma natural e provavelmente com quantas outras pessoas dentro da NASA ela tenha conversado sobre esse assunto, até que acabou chegando nos ouvidos de uma pessoa realmente que tinha condições de levá-la. Então, senhor Marcos, obrigado pelas suas palavras, e realmente são motivadoras para entendermos. Opa, eu quero ir para o espaço, mas muitos estudantes turistas que estão nos ouvindo, você quer trabalhar com turismo espacial? Tá, mas o que você está fazendo? O que você está aprendendo sobre esse assunto, sobre o turismo espacial, sobre a NASA, sobre o espaço, sobre o que gira em torno desse assunto, a ponto de aumentar as suas chances de vir a realizar um sonho, mesmo que não seja para o espaço, para trabalhar com esse assunto. Quem agora irá nos perguntar? Vamos lá. Tá mudo, professor Marcos? Eu voltei. Seja bem-vinda. Hoje eu tenho o autógrafo da Wally, que ela ficou famosa. Estão me ouvindo? Dá para escutar? Sim, estamos. Então, vamos lá. Eu dei uma saidinha, assim como as pessoas da inclusão saem da sociedade. A gente sai da visão e sai da perspectiva dos seres humanos. E mesmo eu saindo da perspectiva da tela, vocês conseguiram expressar exatamente a mudança. É o que a gente quer, ser inclusivo e ter uma juventude, pessoas que sejam bons para o planeta e para o universo. O ser humano tem que ser melhor. E para ser melhor, a gente tem que estar junto e ser inclusivo. Eu fiquei realmente emocionada, quero agradecer Marcos e Cláudio, porque saber esse relato de uma pessoa de 70 anos, 80, 90, é o que faz eu sonhar e continuar a querer ser educadora e seguir em frente. As crianças, elas têm que sonhar e voar muito longe. Então, a gente vai para a nossa quinta e última pergunta. Avançando o turismo espacial, como ficará a demanda do turismo terrestre? Os nossos hotéis, a nossa demanda econômica global,
Como vai ficar tudo isso? E qual será o benefício para a sociedade como um todo na transformação do mercado de hospedagem? Que impacto isso vai gerar no ser humano em geral? Essas são as provocações e a nossa última questão para a gente refletir como turismólogos, como cientistas, professores e pessoas melhores. Tranquilo, professora Luciene, obrigado pela pergunta. E, pessoal, assim, eu sou, acho que, tão entusiasta quanto a professora Luciene. Eu acredito que nós podemos ser melhores, com certeza o senhor Marcos é muito mais entusiasta que eu, em função até das realizações que ele já fez, e, mais uma vez, parabéns, senhor Marcos. Pessoal, por que eu estou dando parabéns para o senhor Marcos? Tá. Nós estamos aqui com um brasileiro que detém o recorde de mergulho em profundidade. Por trabalhar com mergulho, eu sei o quanto arriscado é isso. Nós estamos aqui conversando com um brasileiro que irá para o espaço. Ou seja, um dos raros dentre os mais de 200 milhões de brasileiros que existem nesse planeta. O senhor Marcos, ele está realizando sonhos que um dia ele teve. E batalhou, correu atrás, e ele acabou de falar para nós. Ele está na lista há vários anos. Ou seja, então, persistência, muito que o senhor Marcos ensina para nós com a atitude dele, tá? E, pessoal, eu vejo isso em relação ao turismo como um todo no Brasil, tá? O turismo, o Brasil é o país do futuro, o Brasil é o país do futuro, o Brasil, pela extensão, pela diversidade de fauna, flora, cultural, social, para ser uma referência do turismo. Só que será que as pessoas, os seres humanos que vivem nesse Brasil, com mais de 200 milhões de pessoas, têm consciência disso? Será que eles batalham como o senhor Marcos batalha? Será que eles são entusiastas como a senhora Luciene é? Será que eles estão fazendo essa parte, como vocês, alunos, que estão fazendo essa parte aqui agora, estudando, aprendendo, questionando? Será que todos os brasileiros têm condições de fazer isso? Ou seja, eu sei que nós temos mais de 25% da nossa população de analfabetos ou analfabetos funcionais. Pessoal, vocês podem até que achar 25%, um quarto. Um quarto em 200 milhões? Isso beira dá mais de 50 milhões de pessoas. Essa é a realidade de muitas pessoas. Ou seja, e aí eu falo por quê? Eu sou sócio de uma administradora hoteleira, nós temos 2 hotéis em Belo Horizonte. É uma startup que está começando com a ideia de ser disruptiva, inovadora, ok. Só que o nosso problema hoje é encontrar pessoas que queiram trabalhar, encontrar pessoas que sejam comprometidas. Pode ser até estranho falar isso, mas o que nós estamos buscando é pessoas que tenham responsabilidade. Buscando isso. Isso é complicado hoje. Eu falo para vocês por ser gestor de uma empresa, de não ter pessoas que eu possa virar as costas e saber que ela será responsável. Ou seja, e isso é um meio de hospedagem. Ou seja, que está lá no mercado funcionando normalmente. Ou seja, vocês têm isso? Vocês são responsáveis? Todos os brasileiros que vocês conhecem são responsáveis, tá? Para as suas respectivas vidas, para os seus sonhos e para atuar no mercado de trabalho do setor turismo na superfície do planeta Terra. E aí, se são, com certeza, eles levarão essa responsabilidade, esse comprometimento, esse engajamento para o turismo espacial. Só que se nós temos poucas pessoas na superfície do planeta Terra, no nosso Brasil, que se enquadram nessa categoria, de novo, eu desejo que o turismo espacial ele seja diferente do turismo que acontece na superfície do planeta Terra, porque, infelizmente, o turismo que está acontecendo, realizado por nós, seres humanos, eu não posso dizer que é o outro, não, nós, seres humanos, ele não é, infelizmente, inclusivo, ele não é acessível, ele não é realizado por pessoas que tenham responsabilidade. Ou seja, então eu desejo que todos nós que estamos aqui falando sobre turismo espacial, vocês estudantes, pensem em serem profissionais diferentes, que no mínimo possam ser responsáveis e conscientes do trabalho que vocês têm que fazer na área que vocês escolherem. É turismo de cruzeiro, é turismo no espaço, é turismo na mata, indiferente do tipo do turismo. Mas sejam profissionais que tenham condições de fazer exatamente isso que a professora Luciene acabou de falar. Ou seja, fazermos um turismo que contribua para a transformação da sociedade e do mercado das empresas do setor turismo. Para isso, eu preciso de pessoas responsáveis. Vocês são essas pessoas responsáveis?
tomem consciência, assim, ó, se não são, procurem ser. Busquem aproveitar a oportunidade de estar em um Instituto Federal. Sim, vocês têm condições de ter uma excelente qualificação por estar em um Instituto Federal. Ou seja, eu sei porque a namorada dá aula no Instituto Federal. Ou seja, então eu tenho consciência que vocês têm condições de ter uma excelente formação e buscarem muito mais, tá? Para realmente serem, para além de profissionais, serem seres humanos em condições de serem responsáveis por termos uma sociedade melhor. Obrigado, professora, e é com o senhor, senhor Marcos. Olá, então, sobre a pergunta sobre demanda e benefícios, não é isso? Eu acho que não vai gerar um grande impacto no início o turismo espacial com relação ao turismo que já existe atualmente aqui, enfim, aqui embaixo, né? Vamos dizer assim. Eu acho que ainda vai demorar bastante para o turismo espacial ganhar fôlego, ganhar força, como a gente preconiza, né? E como um futuro utópico que eu quero assistir. Mas eu entendo que o turismo espacial, ele realmente vai começar a impactar em termos de a possibilidade, né, de se renovar toda a visão sobre cadeias de hotéis. Eu vejo grandes redes de hotéis criando seus módulos, seus habitats espaciais para atender alguns turistas excêntricos, né? Hoje já existem hotéis que estão embaixo d'água, embaixo dos oceanos. Lá, quem for lá nas Maldivas, né, já existe um hotel lá em atividade que foi construído embaixo do oceano e ele é formado com cúpulas de vidro, em que a pessoa está dormindo e o teto dela são peixes e raias e tubarões que estão passando ali por cima. E tem até restaurante lá embaixo d'água. Isso é muito interessante, mas é um turismo ainda muito caro, né? Para quem pode pagar $15 mil a diária. Então, eu ainda vejo a ideia do turismo espacial como algo ainda muito fixo para uma pequena parcela de excêntricos, ainda é essa situação, vai persistir por algum tempo, mas a tendência é, sim, no longo prazo, isso se tornar cada vez mais comum, e isso é fato, né? Então, não só redes de hotéis começam a olhar para o espaço, eu vejo que grandes companhias de investidores já estão olhando para o espaço, o mercado civil já está aberto, a atividade espacial não está mais presa aos governos estatizantes, a todas as nações, né, que viam o mercado espacial como algo estatal, vamos dizer assim. Então, eu vejo que empresas particulares, grandes empreendedores, grandes investidores vão abrir possibilidades comerciais no espaço, né? Desde criação de laboratórios para pesquisa, então grandes redes químicas poderão realizar pesquisas nesses habitats no espaço, enfim, como eu mesmo comentei no início, né? Docas espaciais poderão ser alugadas, um grande comércio pode se abrir, já existem ideias, inclusive, de minerar asteroides, né? Para quem não sabe, ou nunca pensou nessa hipótese, né? Os recursos aqui na Terra são finitos, uma hora vai começar a encarecer muito petróleo, a gente já está vendo algo parecido agora, ferro, alguns minerais que são importantíssimos na cadeia de processos aqui embaixo. Então, o homem vai ter que buscar possibilidades e grandes reservas no espaço, né? Possibilidade de colonizar Marte. Marte é um planeta ferroso. Então, o ferro que é utilizado para quase tudo aqui na Terra, nós temos aí um planeta aqui e já temos um grande empreendedor espacial, que é o Elon Musk, que está pensando em realizar a primeira viagem humana a Marte em 2030, né? E, quiçá, Marte esteja já com uma colônia em 2050. Então, isso está acontecendo.
Obviamente, eu vejo o espaço como não é a fronteira final, né? Eu acho que a mente é infinita, as possibilidades humanas são sempre grandiosas, né? E principalmente eu que trabalho com aventuras e exploração, eu vejo que o homem sempre correu atrás de algo mais. Então, se agora a China se tornou o terceiro país a pousar uma sonda na Lua, logo a China vai querer também colonizar Marte, né? Então, essa competição se torna muito saudável para toda essa indústria nascente, e muitos países, inclusive o Brasil, agora assinou um acordo com a Artemis, que é um programa espacial norte-americano, para levar novamente pessoas à Lua, né? A primeira mulher negra chegará à Lua. A previsão era 2024, obviamente com a pandemia alguns atrasos devem acontecer, mas eu vejo nos próximos 5 anos nós voltarmos a assistir astronautas na Lua, né? E a partir desses astronautas na Lua, fincando uma base ali, assim como acontecia na época de Cabral, no descobrimento, que ele ia criando portos na África para poder chegar no Brasil, nós vamos criar portos espaciais, então, estações espaciais, portos, colônias na Lua, colônias em Marte, para ir cada vez podendo chegar mais longe e povoando esse rico e vasto universo. Pessoal, acho que era isso que eu tinha para falar, espero que tenham gostado, e vamos lá, as novas considerações aí. E só complementando um item, em relação ao que o senhor Marcos falou, vale a pena pesquisar. Estamos falando do turismo espaço, por isso eu só estou fazendo esse adendo em relação ao que o senhor Marcos falou sobre meios de hospedagem no fundo do oceano. Pessoal, existe tanto é que eu tenho um livro que se chama, acho que Hotéis Exóticos ou Insólitos, alguma coisa assim, que ele tem casos bem inusitados, vamos dizer assim, como esse caso que o senhor Marcos citou, esse hotel no fundo do oceano, hotel em beira de penhasco, hotéis com cúpula de vidro também para que as pessoas observem a aurora boreal, ou seja, nos locais mais extremos ou distantes da superfície do planeta, nós temos meios de hospedagem extremamente inusitados, vamos dizer assim. Mas da mesma forma, quais pesquisas nós estamos fazendo sobre isso? Eu quero pesquisar o meio de hospedagem no espaço? Ok, mas então por que eu não começo pesquisando esses meios de hospedagem inusitados que existem aqui e pensar realmente em expandir isso depois para o que vai acontecer no espaço? A mesma coisa. O que nós pesquisamos de estabelecimento de alimentos e bebidas aqui para pensar na estrutura de alimentação do espaço? Ou seja, começar a transportar e assistam Star Trek, assistam uma série de filmes que abordam questão espacial e comecem a questionar, pera lá, o que eu posso pesquisar disso? O que eu posso fazer? Aquilo é uma ficção, aquilo é um filme? Ok. Mas o que eu posso pensar em pesquisar para... Eu começo a minha pesquisa hoje, vai que daqui a 10, 15 anos eu esteja no espaço pesquisando. Mas aquilo vai acontecer se eu começar hoje a dar o primeiro passo. Ou seja, se essa mulher... Eu ia até perguntar uma hora que se o seu Marcos ainda tinha o autógrafo dela, ele falou que tem. Então, meus parabéns, guarde esse autógrafo. E se ela não tivesse começado a pensar nessa ideia e se movimentado ela não teria chego. E a mesma coisa com vocês. Vocês querem pesquisar sobre espaço, querem desenvolver algum projeto no espaço? Simples, comecem, deem o primeiro passo e sigam em frente. Agora descubram o que vocês querem pesquisar nesse assunto e por quê. Mas, por favor, não falem, eu quero pesquisar sobre turismo espacial porque eu quero ir para o espaço. Pessoal, é a mesma coisa que falar, eu quero pesquisar resort porque eu quero me hospedar em resorts. Ou seja, não faz sentido. Estou falando isso porque eu já escutei isso de vários alunos. Ou seja, então queiram ser pesquisadores, O senhor Marcos vai para o espaço? Sim, o senhor Marcos é um profissional de turismo espacial. O senhor Marcos não quer ir para o espaço só para se divertir pelo lazer. Fará isso também, mas principalmente em função do profissional que ele é. E é isso que eu peço a vocês. Tornem-se profissionais, aí essa questão de demanda e benefícios, não é que vocês só procurarão saber a respeito, vocês ajudarão a construir as respostas que se busca sobre turismo espacial em nosso país ou no planeta. Obrigado, Gustavo. Certo. Eu que agradeço. Bom, agora dando continuidade aí, né, no nosso evento aqui, a gente vai fazer 2 sorteios
E o importante é participar, tá, pessoal? O senhor Marcos vai fazer uma pergunta, e aí nós vamos sortear 2 livros dele. E aí, senhor Marcos, gostaria que o senhor fizesse a pergunta, por gentileza. Legal. Acho que a pergunta... Vamos ver quem responde primeiro, né? Eu tô com um sorteador aqui, aí o pessoal, conforme eles forem colocando as respostas nos comentários, eu vou selecionar 2 números aqui. Legal. Qual é o nome do meu livro? Vamos ver se o pessoal acerta aí. Dá um minutinho para eles aqui responderem. Falei lá no início, no comecinho da minha apresentação. Aliás, deixa eu falar para o pessoal cobrar aqui. Acabei de entrar no meu Instagram, o pessoal não está me adicionando. Então eu vou cobrar que podem me adicionar à vontade, mandar mensagens. O meu Instagram é Marcos R. Palhares. R mudo, tudo junto, sem ponto, sem nada. Marcos R. Palhares, entra lá no Instagram, me adiciona, será uma satisfação aí tê-los comigo aqui. Vou seguir. Vamos seguir aí, pessoal, senhor Marcos. Deixa eu ver aqui. Tá acontecendo alguma coisa Acho aqui. que já deu um minutinho aqui, né? Só contar a quantidade. Deixa eu ver. Bom, pessoal, então nós tivemos 10 respostas, tá? Eu vou colocar aqui num sorteador, é um sorteador online. E aí eu vou sortear 2 números. Mesmo quem não respondeu certo, vai ganhar? Como é que é isso? Todos estão participando aqui. Tá bom, assim é bom. Vamos lá. O número sorteado foi 3. Então, deixa eu pegar aqui o terceiro comentário. Foi a Cecília de Araújo Rovati. Parabéns, Cecília. Parabéns, Cecília. O que ela escreveu aí? A Cecília... A Cecília colocou: o céu é o limite. Só que o nome não é esse, hein? Cecília, o nome não é esse. Tá aqui, ó. O céu não é o limite. Essa é a resposta correta. O céu não é o limite. O céu é o limite, é baixinho para mim. Eu já quero lá em cima. Bom, agora vamos para o próximo sorteio. Vou sortear aqui. Número 7. Deixa eu ver quem foi o número 7. Olha que bacana, tá? Esse aqui é o livro, ó. Muito especial esse livro, hein? Olha, todo espacial, hein? Aqui, ó. O céu. Bom, o 7º número foi o Luigi Barudi. Ele acertou, ele colocou aqui: o céu não é o limite. Parabéns, Luigi. Então, Cecília e Luigi, depois a gente vai entrar em contato com vocês aí para mandar esse livro. E agora eu queria dar mais um brinde para todo mundo que está assistindo.
inclusive os coordenadores, os professores, tá? Francisco, a Leteia, todo mundo, Gustavo, a Luciene, Cláudio, todo mundo tá dentro aqui, tá? Eu comentei no início que eu sou sócio de um grupo educacional, então eu vou dar um desconto para qualquer um que entrar no seguinte WhatsApp. Jéssica, anotem aí o WhatsApp, 99724-9848, peça um desconto de qualquer curso da Faculdade Monitor para Jéssica, e nós temos aí tanto cursos de extensão como cursos de graduação, nós temos aí administração, ciências contábeis, temos curso de direito, engenharia civil, produção, tecnólogo de RH, em extensão temos cursos na área de TI, que é cursos de alta empregabilidade atualmente, né? Banco de dados, back-end, cybersecurity, ciência de dados, enfim. Entra no WhatsApp, que eu vou repetir, da Jéssica, fala assim, olha, entra no site faculdademonitor.com.br, escolhe o seu curso, ganha o desconto. Se você não pode fazer a faculdade ainda, dê esse desconto para o seu pai, para o seu tio, para o seu primo, para a sua namorada, para quem você quiser. Eu estou dando agora para vocês esse desconto, é o 99724-9848. Mencione para a Jéssica o desconto do Marcos Palhares. Ela vai saber dar todas as condições. Você só tem que entrar no site, escolher o curso, e esse é um desconto especial do dono. Então, melhor que isso, não tem. E olha que interessante, tem muitos cursos online, então você pode fazer de qualquer lugar do Brasil. Fechado? Perfeito, senhor Marcos, muito obrigado. Francisco? Tá no mundo. Ok, então agora a gente vai fazer mais um sorteio. Eu vou fazer um sinal de Libras. E quem conseguir adivinhar o que significa esta palavra, o Gustavo vai anotar e vai fazer o sorteio. E aí teremos o vencedor. Tá bom? Então o sinal é este aqui, ó. Escrevam aí no chat o que significa isso aqui, ó. Deixa eu ver mais pertinho assim. Essa é difícil, hein? Eu não sei. Estou aguardando as respostas aqui do pessoal. O importante é participar, pessoal. De novo, ó. É o sorteio o vencedor vai ganhar de brinde uma caneca Aqui, com a simbologia do Instituto Federal. Olha lá. Gestão de Vai levar turismo. essa caneca. Vamos lá, gente. Valendo a caneca, hein? Ó. Luíde, uma resposta só. Ninguém mais, pessoal? Bom, vou sortear aqui então. Professor, você tem que fazer um sinal mais fácil, porque só o intérprete sabe isso. Então vamos lá. Vou fazer esse daqui, então. Pode mudar, gente, então? Sinal? Pode? Já não tem pessoas já que já votaram aí?
Tem gente que já falou, né? Já respondeu, teve gente que respondeu certo. Tem aqui. gente que já respondeu. Se já responderam certo. Embora. Manda ver aí, então, o Gustavo. Tivemos quatro respostas, tá? Vou sortear aqui, ó. O número foi 1. Então, novamente, quem levou essa caneca aí foi o Luigi. Tá? Nossa. Ô, Luigi, qual que é os números da Mega Sena hoje? Tá ativo, Luigi. Com sorte. Participativo. Bom, sobre o sorteio, o pessoal a equipe técnica vai passar os nomes dos ganhadores para a professora Ana Carolina validar, tá bom? Então é só aguardar que o pessoal da equipe técnica vai entrar em contato com vocês direitinho. É isso. Luciane? Bom, agora a gente vai responder as últimas perguntas que estavam no chat, para a gente fazer a finalização e agradecer a todos. As perguntas, tem uma pergunta da professora Ana Carolina, vocês conseguem enxergar a pergunta? Eu gostaria que primeiro o Marcos respondesse a pergunta da professora Ana. A pergunta está cortando na tela? Não, é que ela escreve continua, então tem mais... cadê a continuação da pergunta? Cadê a continuação da pergunta? Consegue visualizar? Gente, estamos aprendendo juntos. Quer seguir aí, Cláudio? Sim, pessoal, até dando sequência nisso que está na tela, tá? Sobre a pergunta da professora Ana, tá? Conhecimentos e habilidades necessários. Se nós, nos últimos anos, o Fórum Econômico Mundial, ele vem apresentando uma lista ou um ranking, mas habilidades necessárias para os profissionais do futuro, face a esse contexto de mudança que está acontecendo no planeta, tá? E aí, uma das mudanças, é claro, o turismo espacial. E aí, o que acontece? Pessoal, esse resultado do Fórum Econômico Mundial, ou esta iniciativa, ela não acontece de forma aleatória, tá? Não que eu esteja dizendo que alguma ação deles aconteça, mas é assim, houve uma pesquisa realizada, se não me engano, pela universidade, eu nunca lembro se é Oxford ou Cambridge, tá? Mas por uma universidade britânica, com base no que seriam os dados do equivalente ao Ministério de Emprego do Brasil, dos Estados Unidos. E identificou que o avanço da tecnologia está fazendo com que nós tenhamos que ter outras habilidades necessárias para mantermos, entre aspas, o que é chamado de nossa empregabilidade. O que acontece? E nessa mesma linha eu falo, professora, infelizmente, muitos cursos superiores nossos, e eu sou professor há 20 anos também, mais de 20 anos, eles não contribuem para que os alunos desenvolvam essas habilidades. Ou seja, então, e aí nós temos, sim, tem universidade na Austrália, a Deakin University, que tem uma série de ações nesse sentido para que as pessoas, compreendendo que muitas habilidades, a estrutura de ensino formal não dá suporte para isso, começaram a desenvolver metodologias diferentes. Eu estava ministrando uma palestra na Galícia, aí, conversando com o pessoal da Universidade de La Coruña. Eles têm ações específicas para que os profissionais, além do que é chamado hard skills ou habilidades técnicas, além disso, eles aprendam também habilidades chamadas soft skills, né, sociocomportamentais, necessárias para esses profissionais do futuro, que a própria Fórum Econômico Mundial vem identificando nos seus estudos. E para essas novas, vamos dizer assim, tudo de novo que está acontecendo, nós precisamos que esses estudantes compreendam isso. Nós precisamos que os profissionais compreendam. Por exemplo, qual é a nossa capacidade de resolução de problema? Quando a NASA coloca os dados dela abertos e coloca à disposição, ela incentiva, ela organiza uma competição em nível mundial, cada pessoa no seu planeta, no seu país, falando o seu idioma, pode contribuir para resolver um problema da NASA? Espera lá. Então, qualquer estudante aqui do IF
ele pode simplesmente participar, resolver, desenvolver essas habilidades e ir para a NASA, ele pode. O canal já existe. Agora, esses alunos têm essas habilidades, esses alunos estão abertos a querer fazer isso, esses alunos estão se colocando à disposição de entender que isso existe e estão participando. O quanto vocês estão falando aqui, vários escreveram, eu quero ir para o espaço, eu quero trabalhar com turismo espacial. Ok. O quanto vocês querem, a ponto de vocês identificarem esses eventos que acontecem no Brasil, vinculados à NASA, e vocês, com a capacidade, habilidades e competência de vocês enquanto alunos, identificarem, pessoal, tem mais de 20, 30 desafios que ela propõe, inclusive o último desse ano foi o seguinte: crie o seu próprio desafio relativo ao espaço. E vejam bem, não tinha nenhum dos temas lá, pelo que eu me lembro, tá? Se eu não estiver enganado, nenhum deles dizia respeito a turismo espacial. Vocês, estudantes de gestão de turismo, poderiam criar o desafio nessa área e propor a pesquisa e enviar para a NASA diretamente. E olha só, tudo que vocês precisam está aqui, internet, e a mente de vocês, e vocês têm acesso a poder participar, fazer e se colocar à disposição para. Então, é possível que vocês venham futuramente estar lá, se vocês não só falarem que querem fazer, mas vocês começarem a agir para. Vocês começarem a estudar para. Vocês começarem a se qualificar cada vez mais em relativo a turismo espacial, que é o tema que nós estamos falando aqui, e que muitos de vocês estão dizendo que querem. Então, professora, sim, é possível. Ou seja, que desenvolvam essas novas habilidades que estão sendo exigidas, é possível que comecem a ter atitudes para alcançar essas habilidades e alcançar o que muitos estão propondo ou estão querendo ou desejando no chamado turismo espacial. Eu acho que o Cláudio Alexandre foi muito feliz na resposta. Eu não consigo nem dar uma resposta melhor que a dele. A capacidade tem que vir de dentro do aluno. Ele tem que correr atrás, ele tem que se envolver, se engajar, se motivar, botar atitude, ação, sangue, suor e lágrimas, como eu gosto de dizer, e se capacitar por si só. Porque a atividade espacial é uma coisa muito nova. Você não vai encontrar uma faculdade de turismo espacial, não há isso, né? Então, eu acho que esse currículo ele tem que ser montado com esse engajamento, esse envolvimento do próprio aluno na atividade espacial, em procurar conhecer. E hoje está aqui, a informação está aqui, né? Tem diversos canais no YouTube que estão monitorando tudo o que está acontecendo na atividade espacial. É muito fácil se atualizar, muito fácil saber o que está acontecendo agora, né, acompanhar as últimas novidades. Então, eu acho que é isso. Você ter o teu currículo de guia de turismo ou qualquer atividade na área de gestão de turismo é importante, só que mais importante é conhecer sobre o que está acontecendo na exploração espacial. Acho que é isso que vai te dar a base legal para quando você for contactado por alguma atividade específica nessa área, mostrar que você tem conhecimento no assunto. É isso que vai fazer toda a diferença. E, pessoal, o senhor Marcos falou ali, ó, me siga no Instagram. Espera lá. O senhor Marcos, que trabalha com turismo espacial, que é o futuro astronauta brasileiro, ele está falando para você, está dando um canal. Ele falou, pessoal, me siga no Instagram, entre em contato comigo lá. Ele acabou de olhar, ninguém fez isso. Então, o quanto de fato vocês querem isso, a ponto de sequer terem conversado com ele lá no Instagram, enviado um direct para ele? Claro, não tem como responder agora, mas depois ele vai olhar perguntando sobre caminhos. Outra coisa, o senhor Marcos falou da Virgin Galactic, a firma que ele representa. Tá, vocês já foram no Instagram dessa empresa, já foram no LinkedIn dessa empresa, já foram no Facebook dessa empresa. Ah, mas eu não gosto do Richard Branson. Ok, tá, mas então você já foi isso tudo da Blue Origin? Ah, mas eu não gosto do Jeff Bezos. Ok, você foi nisso tudo da SpaceX, do Elon Musk? Pessoal, opções vocês têm. E aí, o seu Marcos mostrou o celular. Tudo que eu tô falando é possível vocês fazerem via o celular de vocês. Ou seja, então, o quanto vocês estão se movimentando para chegar mais perto daquilo que vocês escreveram ali nas comunicações que vocês querem. Ou seja, então, é vocês se mexerem e correr atrás. E aqui, na frente de vocês, tem uma pessoa que entende, trabalha com esse assunto. Então, comecem conversando com ele pelo Instagram.
Tá aí. Para finalizar, acho que fechar com chave de ouro, né, Claudio? O céu não é o limite. Exatamente. Professores. Abre meu áudio. Professores. Agora a gente tem mais uma pergunta de mais um discente, a nossa última pergunta, e depois vamos para as considerações finais. Vocês conseguem enxergar a pergunta? Eu gostaria de dizer para vocês que é uma sensibilização. Essa questão de perguntar se vocês estão enxergando a pergunta é se colocar no lugar do outro. E quem não enxerga a pergunta, ela escuta a pergunta ou ela enxerga e não vê? Tudo isso é uma sensibilização que foi feito proposital nessa transmissão para reflexão da ligação humana, de como a gente trata o outro ser humano. Então, vocês conseguem enxergar a pergunta da Priscila? É Priscila, não? Isabela. Não, Isabela. Priscila? Isabela. A Isabela. Então, pois Isabela. Vocês veem? É justamente isso. Temos que enxergar a todos. Todos. A inclusão é mais do que conduta, é essência. Podem responder a pergunta da Isabela, por favor, Cláudio e Marcos. O turismo espacial. Eu vejo nessa pergunta aí, é muito interessante, porque o que a gente vê hoje na atividade espacial é um paralelo do que já aconteceu com a atividade aérea. Em 1906, Santos Dumont acreditava que ele poderia pôr ferro e aço acima da Terra, numa época em que as pessoas andavam de charrete, né? E ele fez, e olha o que é a indústria aérea hoje. Você pode comprar uma passagem para o Rio de Janeiro por R$300, e dividir no seu cartão em 10 vezes de R$30. Então, para dizer que não dá mais, é possível para qualquer um, e a atividade espacial vai ser da mesma forma. A diferença é que nós estamos no 14 bis das naves espaciais. Então, ao longo do tempo, isso deve ser, com certeza, muito viável num futuro próximo, espero eu, porque hoje as coisas andam muito mais depressa do que na época das charretes. Com você, Cláudio. Pessoal, e eu concordo com a fala do senhor Marcos, tá? Ou seja, porque nós temos que entender o seguinte, nós seres humanos agimos com a tecnologia que tinha lá na época do Santos Dumont, só que agora com outra tecnologia, claro, desafio bem maior também, só que a velocidade com que estamos desenvolvendo tecnologicamente hoje, ela possibilita pensar realmente na popularização, ou seja, que é um caminho natural de muitas tecnologias, o próprio computador, o próprio celular, ou seja, são tecnologias que já custaram um valor extremamente elevado e hoje elas estão muito mais acessíveis, não totalmente a todo o público, mas estão muito mais acessíveis do que quando foram inventadas. Se tomar por base o próprio computador, que ele era do tamanho de uma sala, ou seja, custavam verdadeiras fortunas, quer dizer, e hoje nós temos em um celular, ou seja, a quantidade de tecnologia, ela se popularizou e se tornou extremamente acessível em relação ao que era antes. E a lógica é o que acontece a mesma coisa em relação ao turismo espacial. Só que depende de nós, seres humanos, que estaremos trabalhando nessa empresa, o senhor Marcos trabalhando na empresa de turismo espacial aqui no Brasil. Qual é a condução? Se o senhor Marcos falar simplesmente, não, eu quero que sempre fique eletizada, não é que ficou sempre caro, mas foi uma atitude do senhor Marcos. E se o senhor Marcos trabalhar com a mentalidade do Henry Ford, não, eu quero tornar o carro acessível, o turismo espacial acessível, o senhor Marcos vai trabalhar para isso. Ou seja, mas eu, vamos dizer assim, eu não confio no seu Marcos, eu quero estar trabalhando junto com o seu Marcos para garantir isso. Ótimo, façam isso. Batalhem para estar junto com o seu Marcos ou em outras empresas de turismo espacial para tornar essa realidade possível e não só perguntarmos se ela virá a acontecer. Meu áudio. Bom, turismo, espaço e futuro, pontes e conexões multidisciplinares que informam sobre o amanhã. Quero agradecer a participação de todos e deixar uma frase para os nossos convidados levarem para a viagem, a primeira viagem deles para o espaço,
é incrível como a educação ela pode semear o bem. E eu agradeço vocês por estarem voluntários, semeando o bem, inclusivamente, de uma forma de ser melhor. Estamos sendo, viu, Cláudio, hoje, pessoas melhores pensantes. É justamente o caminho que a gente está seguindo hoje. E eu guardei uma frase para o Cláudio, para ele levar para a primeira viagem dele do espaço, que é assim, Cláudio: respeite todas as coisas vivas. É melhor acender uma vela pequena do que reclamar da escuridão. Essa é para você levar para sua primeira viagem do espaço, porque eu sei que você vai. Você vai ser um dos primeiros lá a ser guia turístico, gestor de hotel espacial. Então, você leva essa frase, se lembre desse dia, que aqui a gente dá o primeiro passo, a gente semeia um ser humano melhor, para o mundo e para o espaço. E para o Marcos também, Marcos, você é uma pessoa incrível, inspiradora, e eu pensei muito, eu refleti esse tempo todo. Eu queria agradecer, porque você está de blusa azul, para lembrar o Novembro Azul, para os homens se cuidarem, por favor, contra o câncer de próstata. Gente, é muito importante essa campanha do Novembro Azul, porque a gente precisa das pessoas vivas para voar para o espaço. E deixar a frase para a sua primeira viagem para o espaço. Não, essa você leva mesmo, hein, Marcos? Junto com o seu livro, que está inspirando a próxima geração. Não deixe ninguém convencê-lo a desistir daquilo que você sabe que é uma grande ideia. Não importa o tamanho da montanha, ela não pode tapar o sol. Eu gostaria agora que vocês se despedissem e agradeço imensamente toda a paciência e todo o carinho de todos. Marcos? Bom, queria agradecer, Luciene, por ter me convocado. Foi muito importante estar aqui com vocês, dando uma pitadinha de azeite aí no coração desses jovens que são o nosso futuro e azeitando para que eles possam trabalhar nas suas realizações pessoais. Nosso futuro depende muito deles, então parabéns, Luciene, pela iniciativa, parabéns ao IFESP, parabéns ao Cláudio, ao Francisco, à Leteia, ao Gustavo, todos que participaram, a Ana, né, direta e indiretamente, Paloma. Foi muito legal estar com vocês. Meu recado, pessoal, para quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre o que eu faço, entra no site marcospalhares.com.br. O site da agência de turismo é agenciamarcospontes.com.br. E não esquecendo daquele desconto da faculdademonitor.com.br para todos que se interessarem, só mencionar o meu nome ali. Eu já coloquei uma secretária já esperta para conceder uma condição totalmente especial para todo mundo aí que quiser um futuro em alguma profissão. Então, não deixem de me seguir também pelas redes sociais, lembrando Marcos R. Palhares no Instagram. Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Pessoal, fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado. E, pessoal, seguir o roteiro do meu amigo, o senhor Marcos Palhares. Meu nome é Cláudio Alexandre Souza, e aí minhas redes sociais todas seguem essa linha, tá? E a professora provavelmente viu o meu site, assim, eu gostei da frase porque vários pensamentos meus, eles se coadunam, estão alinhados com a frase que a professora Luciene leu para mim. Obrigado, professora Luciene, em nome do qual agradeço a todos os docentes. Obrigado, meu amigo Francisco, em nome do qual agradeço a todos os discentes, tá? Foi uma honra, senhor Marcos, estar aqui com o senhor. Agora sou eu que vou guardar essa imagem. E quando o senhor estiver indo para o espaço, eu vou dizer, pessoal, eu já conversei com esse senhor. Tá? Ou seja, e a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é assim: ousem pensar por vocês mesmos. Tá? Ou seja, várias pessoas já falaram, Cláudio, mas você não é negro, pobre, saiu do interior do Brasil. Pessoal, sim, é possível. Mas acreditem em vocês. O senhor Marcos está indo literalmente para o espaço, está fazendo uma viagem espacial. Até alguns anos atrás, isso era só
nós até pensávamos, quando que o Brasil vai ter astronauta? Ou quando o brasileiro vai? E nós estamos aqui na presença de um brasileiro que irá. Tá? Então acreditem, tá? Acreditem em vocês, como eu sigo acreditando na pessoa que eu sou, e não duvido que o senhor Marcos segue acreditando na pessoa que ele é. Obrigado a todos vocês e tenham realmente um excelente dia todos os dias. Vamos terminar todo mundo apontando para cima, que é o que eu costumo fazer sempre, para aquela foto, que é a foto da finalização do céu não é o limite, todo mundo apontando para aquilo que não é o limite, é onde estão os nossos sonhos, nos mais imaginários, mais profundos imaginários, que a gente precisa chegar lá em cima para realizar. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Para não é o limite. Um abraço.